Eu creio que um dia Jesus vai retornar. Você acredita nisso? Eu creio que um dia os céus se abrirão e da mesma maneira como ele subiu aos céus, ele retornará. Mas nesse dia todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E a Bíblia fala que povos de todas as tribos, línguas e nações estarão adorando o Cordeiro naquele dia. Você acredita nisso? Amém. Mas a palavra de Deus fala algo também sobre isso. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 14, a Bíblia vai dizer que o evangelho do reino seria dado como testemunho a todos os povos, e então viria o fim. A Bíblia fala que existe um sinal, dentre outros sinais, antes da volta e do retorno de Cristo Jesus. E esse sinal é o testemunho a todos os povos, e hoje eu vou estar falando a respeito disso. O Jefferson falou um pouquinho sobre mim, mas eu preciso apresentar a minha esposa e a minha filha, que elas estão aqui na frente. Eu não sei se está aqui atrás a apresentação, e eu coloquei uma foto delas, só para vocês gostarem um pouco mais de mim, antes da gente começar, porque é mais fácil gostar assim, não é mais fácil? Né? A pequenininha está aqui, junto com a minha esposa, então eu e a Jaque, nós somos casados, aí vai fazer 6 anos, né, meu amor? E temos aí há 1 ano, e vai fazer 1 mês, certinho, a pequena Sara, que veio como uma promessa para a gente, uma promessa de quando Deus falou para a gente mudar o nosso ministério, mudar aquilo que nós vínhamos fazendo. Até então, depois de 10 anos trabalhando na PIB de Curitiba, Deus mandou a gente abrir mão do nosso salário, da nossa segurança, do ministério que a gente tinha e que a gente fazia. Não liguem que a minha filha é pentecostal, tá? Então, se ela ficar dando um grito ou outro aí, Deus falou para a gente abrir mão dessa segurança e entrarmos 100% no ministério em meio a povos não alcançados, que é isso que nós temos feito. Eu e minha esposa, em 2023, fomos convidados a fazer uma viagem missionária. Eu estava dando carona para um pastor Eliezer. Depois eu fui entender o quanto que ele é intencional nessas coisas, e que não tinha nada de ocasional ali naquele momento. Me chamou para ir em uma viagem missionária junto com ele. Quando o seu pastor te chamar para ir em uma viagem missionária, cuidado, tá bom? Ele tem segundas intenções, eu tenho certeza disso, ou não é verdade? É verdade, eu sei disso. E eu fui junto com ele, junto com a Jaque, e foi a primeira vez que de verdade nós tivemos contato com o que é um povo não alcançado. O que é você estar em uma localidade onde existem etnias, muitas delas em que em 2000 anos de cristianismo, o evangelho nunca foi testemunhado a essas pessoas. Alguns que muitas vezes na realidade podem ter até uma ou outra expressão cristã perto delas, mas você não pode chamar isso de acesso, porque às vezes elas leem a Bíblia em um dialeto que não é a delas. Às vezes a pessoa que é cristã naquela localidade é de outra casta, que essa pessoa não pode se relacionar, não pode ter acesso. Existem muitos desafios, e nós vimos isso com os nossos próprios olhos. E depois de ver isso, Deus colocou uma dor no nosso coração. Deu para ver aqui, enquanto a Carol esteve falando aqui, né, e o Enoque, que eles sentem a dor do que eles estão falando. E se você tem um chamado, e às vezes você não sabe como que eu reconheço o chamado de Deus na minha vida, olhe para a dor do seu coração. Porque quando seu coração doer por algo em relação ao reino de Deus, é muito provável que Deus está mexendo com você. E quando nós vimos a realidade de pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno e não sabem a rota de fuga, não porque elas não aceitaram, não porque elas negaram, mas porque não lhes foi ofertada, isso doeu o nosso coração. E Deus nos chamou a abrir mão disso tudo, e eu quero compartilhar um pouquinho através da palavra de Deus sobre o ministério entre povos não alcançados, que é o ministério do fim dos tempos. É um ministério que, quando for concluído, no calendário de Deus, a volta de Jesus, que já está marcada, vem assim quando essa tarefa for concluída. Nossa agência se chama A Tarefa, porque essa é a última tarefa dada por Jesus Cristo à igreja. Nós queremos cumprir a última tarefa dada por Cristo Jesus, que é levar a mensagem do Evangelho aonde ele ainda não chegou.
E é isso que nós temos feito, trabalhando aí, Índia, Nepal, Uganda, Azerbaijão, e nós temos braços já no Irã, em outros países perseguidos, que a gente não pode nem mencionar aqui, na Amazônia, também em meio a comunidades ribeirinhas, estamos também na Europa, em várias outras localidades, e a gente entende que a estratégia de Deus é a igreja. Então nós trabalhamos por meio de plantação de igrejas, e o meu trabalho em específico é levantar crentes em todas essas localidades aonde a gente tem trabalhado, e os treinar, pessoas que são de uma etnia próxima, que tem uma língua pelo menos parecida, e enviar estrategicamente para os povos não alcançados ao redor. Eles comunicam mais fácil do que se eu estivesse indo até esses povos. Então nós damos treinamentos de plantação de igreja, de teologia, né, e formamos essas pessoas para eles irem e começarem movimentos de plantação de igrejas nessas localidades. Bom, aqui são algumas fotos dos treinamentos que nós fazemos em todas essas localidades, mas eu quero agora começar esse tempo com esse testemunho. Essa foto aqui foi tirada no fim de uma viagem que nós fizemos em 2024 para a região dos Himalaias, uma das regiões menos alcançadas do mundo. E nós passamos alguns dias acampando junto com um grupo de pessoas que vieram tanto da nossa igreja, da PIB de Curitiba, quanto de outras igrejas ali juntos. Nós estivemos acampando nas montanhas do Himalaia, indo em vilarejo em vilarejo, treinando líderes, discipulando pessoas, levamos atendimento médico também, locais extremamente pobres e locais também em que muitas dessas pessoas estavam ouvindo o evangelho pela primeira vez. E é muito interessante, como eu falei, ninguém é convidado para uma viagem missionária por acaso, e cada um dali eu convidei especificamente, porque eu sabia que Deus ia mexer no coração, e todos estavam muito tocados. A gente tinha escutado história, visto coisas, testemunhos que são inacreditáveis. E nesse dia, os irmãos locais falaram: vocês ministraram tanto nas nossas vidas, agora é nossa vez de ministrar na vida de vocês. E eles ministraram a palavra no texto que eu vou ministrar hoje para vocês. Eu quero pedir para você estar abrindo em Lucas 10. E o que foi tão marcante dessa palavra que eles compartilharam conosco é o quanto que esse texto é significativo com eles. E a irmã que esteve orando aqui antes, aqui na frente, ela citou esse texto. Lucas, no capítulo 10, no versículo 2, ele vai dizer que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores para a seara. Esses irmãos, aqui nessa região, colocam o alarme do celular deles todos os dias para tocar às 10 horas da manhã e 2 minutos. Sempre se lembrando de orar por Lucas 10, versículo 2. E nesse dia eles pregaram nesse texto. Enquanto eles estavam pregando de manhã, o alarme de todos eles tocam. E eles começam a se emocionar. E eles começam a implorar: por favor, nós precisamos de mais trabalhadores para a seara. E eles começam a chorar, falando que nesse país existem menos de 1% de cristãos. Começam a citar dados como que o censo diz que mais ou menos 52 pessoas morrem por dia nesse país. E dessas 52 pessoas, apenas uma pessoa teve contato com o evangelho. As outras 51 vão morrer, muito provavelmente sem ter conhecido um cristão pessoalmente. Eles começam a compartilhar que existem mais de 250 etnias nesse país. Só que dessas etnias, só 13 têm acesso ao evangelho. Eles começam a compartilhar que os recursos e os desafios de alcançar essa localidade são imensos. E hoje eu vim ecoar o apelo desses irmãos para vocês. O mundo precisa de mais trabalhadores. Jesus ensinou uma oração. E nós vamos ver que essa oração ela precisa ser escutada e precisa ser respondida. E a palavra de Deus vai dizer no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 1. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar por onde ele haveria de passar.
e lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem em uma casa, digam primeiro: paz esteja nessa casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem ali bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver, e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor, essa é a tua palavra. E nós vamos falar hoje, Senhor, sobre a missão do Senhor. A igreja não tem uma missão, o Senhor tem uma missão e tem uma igreja para cumprir. E eu oro, Senhor Jesus, traz entendimento da tua palavra. E hoje nos envia, Senhor, como emissários do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Esse texto foi uma missão simbólica que Jesus escolheu cerca de 70, 72 pessoas para cumprir. É muito interessante que o número 70 na Bíblia, ele sempre tem a ver com, tanto 7 quanto 70, com completude. Quando Jesus escolhe enviar 70 pessoas para levarem a mensagem do seu reino, e o reino de Deus é a mensagem central da Bíblia. O que Deus está fazendo no mundo, na existência, em tudo que existe? Deus está implantando um reino do qual Ele é o rei, e do qual o que Ele quer e requer é a sua glória eternamente, e esse reino terá o alcance de todo o povo, de toda tribo, língua e nação, e o que Deus quer é ser glorificado eternamente como o rei, que vive para sempre, recebendo glória e honra de pessoas de todo povo, tribo, língua e nação que serão eternamente felizes nele. Você faz parte desse povo? Eu faço parte desse povo. É isso que Deus quer. E Jesus manda esses 70 de 2 em 2 para que eles vão à frente de Jesus, onde ele deveria chegar, anunciando que o reino de Deus está próximo. Jesus inaugura o reino dele, o seu governo de justiça nessa terra, que no seu retorno será em sua completude consumado aqui na terra. Mas quando Jesus escolhe aqueles 70, ele estava mais ou menos querendo dizer algo para a gente, a igreja que leria os escritos dos apóstolos depois. Ele estava querendo dizer: não são só esses, virão mais depois, não são só esses 70. Jesus estava dando uma mensagem profética para a igreja de 2026, para a igreja de Uberaba, para a igreja de Curitiba. Jesus estava dizendo: não são só eles. E nesse dia, Jesus fala para eles: olhem para o tamanho da seara. E eu fico imaginando que provavelmente Jesus devia ter perto ali dele algum campo de plantação. Jesus usava muito a realidade ao redor dele para ministrar. E ele provavelmente olha para um campo que devia estar pronto já para plantação, e ele fala: olha, é grande, e poucos são os trabalhadores. Eu quero falar um pouquinho da seara do ministério antes da volta de Jesus. Estamos falando de 2000 anos de cristianismo. Hoje nós temos acesso às redes sociais. Nós nunca tivemos tantos crentes no mundo quanto hoje. Nós, como Brasil, somos a segunda nação que mais envia missionários ao mundo para a glória de Deus. Graças a Deus, o Senhor tem nos usado profundamente em 2000 anos de cristianismo, entendendo que a última tarefa dada por Cristo Jesus antes de sua volta é alcançar as etnias que não foram alcançadas ainda. Como será que está o tamanho da seara? Ainda hoje, nos nossos dias, mais de 2000 anos depois que Jesus ressuscitou, existem mais de 7.500 povos que não têm acesso ao Evangelho de Jesus Cristo. Isso significa que 87% de todos os hindus, muçulmanos, budistas no mundo vão morrer sem conhecer um cristão pessoalmente.
O mais assustador disso é que existem no mundo, trabalhando em meio a esses povos, cerca de 12 mil missionários. São 12 mil missionários, 12 mil pessoas é o número de pessoas que passam em um domingo na PIB de Curitiba, minha igreja. Para você ter uma ideia de visualizar isso. 12 mil pessoas para alcançar 3,5 bilhões de pessoas. A gente está falando da tarefa que falta ser cumprida para o retorno de Cristo Jesus. A igreja global oferta, em média, 1,2% do seu orçamento para missões entre povos não alcançados. 95% do orçamento das igrejas são usadas para sua própria manutenção. Um cristão na América gasta mais em um ano com chicletes do que com missões entre povos não alcançados. Isso significa que a seara é grande. Isso significa que os trabalhadores são poucos. Eu tive a oportunidade de ir voltando da África agora, e nós temos que orar pela África. 3 semanas depois que eu saí de Uganda, começou o surto de ebola, lá naquela região. Eu saí, começou o surto de ebola, e isso está ficando seríssimo lá, precisamos orar pelos nossos irmãos. Eu até me perdi aonde que eu estava falando, mas a gente foi para os Estados Unidos visitar o Museu da Bíblia, e lá em Washington você entra em uma sala e você vê com cores diferentes, línguas, todas as línguas do mundo. Línguas que têm a Bíblia totalmente traduzida são de uma cor, línguas que têm apenas o Novo Testamento são de uma cor, e você vê mais de 5 mil línguas que ainda não têm a Bíblia traduzida no seu próprio idioma hoje em dia. E quase 2 mil delas não tem nenhum versículo sequer, e ninguém trabalhando no meio delas. A seara é grande. E hoje eu estou falando com os trabalhadores. Hoje o Senhor de alguma maneira vai nos chamar a sermos emissários do reino que Ele está implantando aqui nessa terra. E o que esse texto ensina para nós sobre, aqui a janela 1040 que o Jefferson mencionou, tá? O que esse texto ensina para nós sobre o envio de Jesus, sobre o que significa a igreja ser uma emissária do reino de Deus aqui nessa terra. Primeira coisa que Jesus nos ensina, Jesus nos chama a responder à necessidade da seara com intenso clamor, mas também com objetiva ação. Jesus nos chama a clamar pela seara que nós estamos entendendo aqui agora, mas também a responder com objetiva ação. Se existe algo que importa na obra missionária, é o clamor da igreja. Nós precisamos entender que o nosso reino não é um reino desse mundo. E nós precisamos entender que missões nada mais é do que o conflito entre 2 reinos. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. O maligno é aquele que controla todas as coisas, que implanta esse sistema terrível que nós acabamos aqui de escutar, de tráfico sexual. Na cidade em que nós temos a nossa base lá nos Himalaias, nós temos mais de 300 pessoas que trabalham como pessoas traficadas sexualmente. E várias delas são crianças. Isso é uma situação real que acontece no mundo. E o que acontece é que missões é o conflito de 2 reinos. É o reino das trevas colidindo com o reino da luz. E só existe uma maneira do reino de Deus avançar: por meio da intercessão e do clamor do seu povo. Quando Jesus olha para o tamanho da seara, Ele diz: clamem por mais trabalhadores. E eu quero dizer que eu estar pregando aqui hoje, sou resposta da oração da geração dos meus avós, sou resposta da oração da geração dos meus bisavós que fugiram da Rússia, perseguidos religiosamente, e que vieram aqui para o Brasil e plantaram as primeiras igrejas ali no interior do Paraná. Você é resposta da oração de alguém. Eu sou resposta da oração de alguém que clamou por mais trabalhadores na seara.
Por isso nós, como igreja, precisamos orar. Mas Jesus, ele não fala só sobre orar. Porque assim que ele fala, peçam ao Senhor da Seara por mais trabalhadores, na frase seguinte ele diz, vão. Ele não fala só para orar. Ele também fala para responder. E é interessante que a palavra que Jesus usa para vão, é a mesma palavra que ele usava para expulsar demônios. É como se fosse assim, ó, sai, vai embora, vai logo. É um envio poderoso, é um envio enfático. Jesus estava dando uma ordem. Essa é a ordem que nós devemos seguir. Eu acabei de passar por uma situação em que eu tenho certeza que foi a oração que fez toda a diferença para nos tirar daquela situação. Eu estava planejado em dar uma série de treinamentos em um país que eu não vou mencionar o nome, mas ele fica ali no sul da Ásia, é um dos países mais perseguidos do mundo. E eu já tinha ido, inclusive, algumas vezes junto com a minha esposa, mas dessa vez eu estava indo só junto com um colega meu. E nós estávamos indo lá com vários treinamentos, ia ser o meu primeiro como diretor dessa parte de treinamentos ali da tarefa. E a gente estava muito empolgado, porque nós temos como tarefa quase 700 igrejas plantadas nesse país. Pequenas igrejas nas casas, e esse é o país com o maior número de povos não alcançados do mundo. Mais de 2.000 povos não alcançados no mundo residem lá. Só que quando nós chegamos nesse país, nós dois fomos parados na imigração, nos mandaram embora com uma carta dizendo que nós não éramos bem-vindos no país, perguntando que tipo de treinamento a gente foi dar, e tínhamos apagado nossas redes sociais, tomado todos os cuidados, a gente não entendeu o que estava acontecendo naquele lugar. Foi uma situação terrível, principalmente o meu amigo foi humilhado, e nós saímos ali daquele país, voltamos para as conexões, pegamos outro voo daí para a região dos Himalaias, onde a gente tem o nosso outro trabalho, e enquanto nós estávamos lá, não podendo mais entrar, e é provável que eu nunca mais possa entrar nesse país que eu estou falando, em uma das noites eu recebo uma ligação, e nessa ligação era a pessoa que cuida do cuidado missionário ali da nossa agência, e ela nos ligou dizendo, olha, não atenda o telefonema de ninguém, não fale com ninguém, não responda nenhuma mensagem, apague tudo que você tem no seu celular. Porque no país que vocês acabaram de ser expulsos, alguns dias atrás, um casal de brasileiros nossos foi preso. Eles estão sendo interrogados há 3 dias, eles têm o seu nome, eles têm o nome da sua igreja, eles têm o nome dos missionários que estão trabalhando lá, e eles estão em uma operação, indo atrás de cada um dos plantadores de igreja da nossa rede. E eu sei que naquela hora foi como se eu estivesse olhando frente a frente com um demônio, de medo, querendo nos paralisar, só que o que foi interessante é que nesse dia, era o dia que era para eu estar saindo do país que a gente não conseguiu entrar. Ou seja, é muito provável que se eu tivesse conseguido entrar, a gente teria sido preso na saída. Eu vi aquilo como uma ação soberana do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E eu comecei a receber tanto carinho dos nossos parceiros em oração. E mensagens, e gente orando por nós, a gente não podia comunicar muito do que estava sendo dito. Mas o que nos sustentou naquele momento foi a oração. Só que você sabe o que foi interessante nessa história? Eu estava tão angustiado, e perguntando, Deus, eu desanimei, porque os planos, os projetos que a gente tinha feito para aquele país era 70% do que eu tinha ido e largado tudo que eu estava fazendo para ir fazer, agora, nessa agência missionária. E aí eu pergunto para Deus, por que o Senhor permitiu isso acontecer? E aí nós vamos fazer um culto em um vilarejo, no alto de uma montanha. Uma igreja que não tinha nenhum instrumento de louvor a não ser um batuque improvisado. Na oferta eles traziam um pouco de arroz, um pouco de grãos de alguma coisa. E quando nós fomos participar da ceia do Senhor, foi essa ceia aqui que eles serviram. Um copinho com suco de manga e uma bolacha que eles acharam, porque eles não tinham nada para fazer o pão, e eles não acharam suco de uva.
E na hora que eu pego aquilo ali nas minhas mãos, o Espírito Santo ministra no meu coração. Você está aqui, porque essas pessoas que hoje estão participando com suco de manga e bolacha, um dia junto com você, e os povos que vocês estão alcançando vão estar participando da ceia do Senhor nas bodas do Cordeiro. Não vai ser com suco de manga e não vai ser com bolacha. Mas esse trabalho que vocês estão fazendo está no meu coração. Nós precisamos da sua oração. A seara precisa do clamor de trabalhadores, mas ela também precisa de trabalhadores e nós precisamos dar uma resposta. Isso daqui foi agora em fevereiro que eu tirei, e esses são os plantadores, os líderes plantadores de igreja da nossa rede nos Himalaias. São meninos que têm entre 20 a 35 anos. Muitos deles saíram de um hinduísmo radical. Vários foram libertos de espíritos malignos e hoje eles entregam a vida deles com as motocicletas deles, que eles vão até onde dá, nas montanhas, perto do Everest e em outros locais um pouco mais perto da Índia também. E eles vão andando e depois deixam as motos quando eles não conseguem mais ir de moto e eles vão escalando e dormem nas montanhas e vão plantando essas igrejas. E um desses meninos, ele estava noivo, querendo casar, juntando dinheiro, e ele fazia parte de um grupo musical naquele país que era muito conhecido e estava fazendo muito dinheiro, até que ele foi alcançado pela nossa rede. E ele viu a realidade dos povos não alcançados. E ele fez uma oração: Senhor, envia a mim. Eu quero ir para um lugar em que, em 2000 anos de cristianismo, o evangelho nunca alcançou. Esse menino foi para uma região extremamente gelada no mundo, sem roupa apropriada, deixando tudo que ele tinha e pedindo para a noiva dele esperar para casar. E ele vai para lá e a gente estava mandando recurso para ele se sustentar. Só que a gente descobriu nesse dia que ele estava usando o recurso para sustentar os outros parceiros junto dele, que ele estava treinando para serem plantadores de igreja também. E eu fui dar uma bronca nele. Para quê? Quando eu falei, cara, isso daqui é para você, meu irmão, você precisa se sustentar, ele precisa. Ele falou, mas Pedro, eu sou novo ainda, não está na hora de eu ter conforto, não está na hora, o meu mestre não teve conforto, está na hora de ir. Ele me mandou uma foto hoje, batizando pessoas nessa região em que o evangelho nunca tocou. Quem sabe daquele dialeto que é falado ali, as primeiras pessoas que vão estar diante do trono do Cordeiro, o adorando naquela língua. Nós precisamos ir. Mas Jesus, ele também nos ensina algo poderoso. Ele nos chama não só a ir, mas ir nos lugares escuros. Quando eu escuto sobre esses trabalhos, eu fico emocionado. Os trabalhos que essa igreja tem feito, que tem apoiado com uma visão missionária. Porque Jesus nos chamou a ir para os lugares escuros. É muito interessante que Jesus fala, vão, eis que eu os envio como cordeiros em meio aos... É confortável para um cordeiro ir para o meio dos lobos? Eu acho que não. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu não estou mandando vocês para o conforto, eu não estou mandando vocês para aquilo que é simples. E é óbvio, o que falta ser alcançado ficou difícil. Mas é lá que a igreja tem que ir. É lá que a igreja tem que ir. Quando a gente escuta sobre esses relatos que os irmãos estavam falando, e no Egito, na Jordânia, é fácil o nosso coração se desanimar diante do tamanho do desafio. Mas a verdade é que os nossos irmãos apóstolos, eles foram os primeiros emissários do reino de Deus, sendo pescadores. Um deles, um publicano corrupto, o outro um revolucionário armado, e eles saíram pelo mundo anunciando o reino de Deus nos lugares mais sombrios e escuros. E hoje no Brasil, 2026,
eu e você fomos alcançados por esse amor. Por quê? Porque Jesus nos manda ir aos lugares mais escuros e sombrios. Quais são os lugares escuros ao seu redor? Quais são as pessoas difíceis de lidar ao seu redor? Quais são as causas impossíveis que Deus está colocando uma dor no seu coração, seja para você ir pregar, seja para você investir, seja para você orar, seja para você influenciar? Quais lobos que você precisa ir lá e corajosamente entrar no meio? Eu entendi que a alcateia que eu tenho que trabalhar no meio é a alcateia dos povos não alcançados. É isso que nós precisamos fazer. Aqui, esse daqui é um dos lugares mais terríveis que eu já pisei na minha vida. Isso daqui é um rio que depois ele deságua e se junta ao Ganges. Você conhece, já ouviu falar sobre o rio Ganges? É adorado pelos hindus. Esse daqui é um lugar que fica ali perto dos Himalaias também, que para os hindus é como se fosse um lugar que ele precisa pelo menos uma vez na vida fazer uma peregrinação. Aqui na beira desse rio, você tem corpos sendo cremados dia e noite, e a lenha é algo muito caro e as pessoas são muito pobres. Elas muitas vezes não conseguem cremar os corpos inteiros, então elas jogam um pedaço dentro desse rio que desagam um esgoto lá no fundo, talvez você consiga ver, e você tem vaca, cachorro, rato andando por dentro daquele rio, e as pessoas acreditam que elas precisam entrar nesse rio para serem purificadas, então elas entram, bebem a água. Em fevereiro, quando nós estávamos lá, era carnaval, a cidade estava lotada, esse lugar infestado de gente, e as pessoas vão para adorar o Deus da destruição, e uma das formas de adoração é eles terem alguns tipos de relação com os sadhus, que ficam andando nus por aquelas regiões, e muitos deles são canibais, muitos deles fazem adorações terríveis. Enquanto eu estava nesse lugar, na primeira vez que eu fui, o pastor que é presidente da nossa agência, ele chegou no meu ouvido, e a gente vinha conversando muito sobre os números dos não alcançados que eu mostrei para vocês aqui. E a gente olhando para essa multidão que eu tirei foto, ele falou no meu ouvido: quanto tempo você acha que vai demorar para que essas pessoas possam ter a possibilidade de acreditar em algo diferente do que elas acreditam? Será que vai dar tempo para elas? Será que vai dar tempo para elas? Nós precisamos entender, e esse é o terceiro ponto da mensagem, o sentimento de urgência que nós precisamos ter. Essa foto eu tirei mês passado, foi tirada mês passado. Isso daqui foi em Uganda. Em Uganda é um país cristão, é um país livre, embora você ainda tenha muita questão com feitiçaria lá e misticismo, mas Uganda tem algo interessante. Ela é como se fosse um oásis na África para países com realidades terríveis ao redor dela. A gente está falando dos países, alguns dos países mais perseguidos do mundo, e alguns também com as situações humanitárias mais terríveis do mundo. E muitos dos moradores desses países ao redor fogem para Uganda buscando exílio. Uganda é o país do mundo que mais recebe refugiados e tem os maiores campos de refugiados do mundo. E nós temos um trabalho em Uganda, em que nós vamos a esses campos de refugiados, levantamos líderes e pessoas neles, e alguns nós retornamos aos países deles para plantar igrejas em meios não alcançados, outros ficam trabalhando em meio aos refugiados locais. E nós descobrimos uma heroína da fé nesses lugares. Eu não vou citar o país de onde ela vem, mas está no top 3 dos países mais perseguidos do mundo. Ser um cristão no país dela é um atestado de morte. Essa irmã era uma islâmica radical, e ela tem um encontro sobrenatural com Jesus Cristo na rua, quando ela estava pregando o Islã. Um irmão a aborda, ela se converte de uma maneira sobrenatural, e ela conta para o marido dela. Um dia, ela está em casa e do nada ela sente uma forte vontade de sair de casa. Ela sai de casa, quando ela sai, uma bomba dentro de casa estoura. O marido tinha implantado uma bomba para matar ela e a sua família. Ela e os filhos conseguem escapar, eles vão para Uganda,
E em Uganda, essa mulher tenta achar qualquer tipo de discipulado, de treinamento que tem, e por mais raso que fosse, ela já começa a evangelizar os outros refugiados do país dela. Ela começa a evangelizar corajosamente e abre uma igreja em meio ao povo dela e em meio a outro povo não alcançado, residente de uma outra grande favela que fica perto da região onde ela está. Nós descobrimos essa mulher, começamos a apoiar, dar treinamento. Eu estava indo lá para dar treinamento para ela, só que ela não pôde participar do treinamento porque a irmã dela, no país natal, foi assassinada e os sobrinhos agora estavam perdidos pelo país e ela vai em uma missão de resgate. No último dia do treinamento, a gente estava sem notícias dela. E eu falo para o nosso líder ali de Uganda, falo, olha, a gente está sem notícias dela. Bom, vamos até a casa dela, ver se a gente consegue falar com algum familiar. Quando a gente chega na casa dela, achando que a gente só ia encontrar a irmã dela que estava lá, a outra irmã, a gente vê aquela casa cheia de mulheres de outra etnia. E com máquinas de costura, eu pergunto de onde veio essas máquinas de costura. Essa irmã comprou com o próprio dinheiro dela, máquinas de costura, para ensinar um jeito para essas refugiadas ganhar dinheiro. A gente não está sustentando isso, é do bolso dela. Ensinar elas a ganhar dinheiro e discipular. E a casa dela estava com essas mulheres e a irmã dela continuando o projeto que ela tinha começado. E eu falei, olha, você tem notícia da sua irmã? Vamos tentar ligar para ela agora. Por ser irmã, ela atendeu. Falou, olha, eu não estava atendendo porque eu estava com medo aqui, mas eu tenho boas notícias. E ela nesse país, top 3 perseguido do mundo, mostra uma pessoa do lado, evangelizei ontem, se converteu. Mostra outra, essa daqui eu batizei no outro dia. E começa a mostrar. Essa semana eu estava em reunião com ela. Ela voltou para Uganda e ela estava falando, eu preciso de treinamento agora, porque eu levantei um grupo no meu país de origem. E nós estamos vendo para fazer treinamentos de trazer essas pessoas para o país seguro, treiná-los de tempo em tempo, enviá-los, e a gente quer construir um centro de treinamento lá naquele local. Esses são os lugares escuros do mundo. Esses são os lugares que pedem a nossa urgência. Esse irmão do meio da foto é o líder ali nosso do sul da Ásia. E ele também é um herói da fé. Esse irmão, ele é do país que eu comentei que a gente não pôde entrar. E ele foi um dos primeiros que foram atrás. Há 2 semanas atrás, 2, 3 semanas atrás, a polícia bateu na casa dele, querendo saber mais informações, perguntando de mim de novo, perguntando dos nossos outros irmãos lá. E ele precisou sair fugido do estado onde ele está, morar em outro lugar. Mas só que esse irmão, ele tem testemunhos poderosíssimos. Lá, entre os hindus, a gente acha que eles são paz e amor, né? Muitos hindus e budistas, mas você tem grupos radicais também. E hoje em dia, em vários desses países, os cristãos têm sido tremendamente perseguidos. Esse irmão um dia está passando na frente de um vilarejo que nunca foi alcançado, mas que tinha uma grande presença de grupos radicais hindus, que têm queimado igrejas, têm matado cristãos. E o Espírito Santo fala ao coração dele, eu preciso que você vá e anuncie o evangelho nessa localidade. Ele jejua durante vários dias, pede poder ao Espírito Santo e vai. Quando ele chega nesse vilarejo, a primeira porta que ele bate era a porta, e ele não sabia, do líder extremista daquela região. Quando ele entra e ele fala que ele gostaria de anunciar a mensagem do evangelho, as pessoas ficam bravas com ele, mas nisso, esse líder que estava enfermo de cama, paralisado, ouve e pede para ele entrar. Ele entra, e quando ele entra, ele oferece uma oração no nome de Jesus. E quando ele ora, esse irmão é instantaneamente curado. E por meio dele, uma igreja foi plantada naquela localidade. Porque alguém entendeu que o evangelho necessita a nossa urgência. E necessita entrar nos lugares escuros do mundo. E para terminar, Jesus nos chama a implantarmos com Ele o seu reino de poder que destrói as trevas.
O reino de Deus é um reino de poder. Jesus envia esses 70 para anunciar o reino de Deus, mas não só para anunciar o reino de Deus, mas também para demonstrar o reino de Deus. Ele fala para eles curarem os enfermos, ele fala para eles entrarem nas casas dos que aceitaram, para amar as pessoas, para receberem as pessoas, para levarem a paz. Isso é anunciar o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de poder. Em Atos, no capítulo 1, a gente tem o start da igreja, a ignição da igreja, porque Jesus ele fala o seguinte: vocês vão esperar em Jerusalém até vocês serem revestidos de poder. Quando vocês forem revestidos de poder, vocês vão até os confins da terra. E o que é muito interessante é que eles são revestidos de poder e o Espírito Santo faz de tudo para logo ir levando cada um deles aos lugares mais longínquos da terra. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu e você não estamos mais no capítulo 1 de Atos. Nós não devemos mais esperar em Jerusalém. Você sabe por quê? Porque Atos 2 já aconteceu. O Espírito Santo já foi derramado. Você, crente em Cristo Jesus, já tem o Espírito Santo. E Jesus ele não falou para os discípulos: esperem em Jerusalém até numa dessas você virar um missionário, fazer um curso de teologia, quem sabe você depois que completar a tua coisa. Não, ele falou: você será revestido com o poder do alto, e aí você vai. Amém. Me escute, você já tem tudo que você precisa para ser um emissário do reino de Deus. A presença daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro do seu coração. O Espírito Santo de Deus, aquele que libera os dons sobre a igreja, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, aquele que dá poder, o Espírito Santo já nos revestiu. Ele já nos tocou. E eu quero dizer que não importa quem você é, não importa de onde você veio, não importa a sua limitação, mas quando nós nos lançamos na missão de Deus, Ele é o responsável pelo que vai acontecer. O resultado é com Ele, porque o reino é dEle. E hoje eu quero te convidar a fazer parte desse reino de poder, de emissários que estão saindo pelo mundo, cumprindo a sua parte, orando, investindo, participando, indo, e de tantas formas. Você quer provar mais do poder, da unção, da graça de Deus? Não existe forma melhor do que em missão. E existem tantos modos, talvez você está se perguntando: como que eu posso participar disso? Como que eu posso participar disso? Já foi falado alguns modos aqui, mas eu conheço pessoas que têm consultórios médicos, e eles fazem rodízios, são vários sócios, e cada mês um deles está em viagem em uma localidade diferente do mundo. E eles cobrem um ao outro para que esses médicos possam estar fazendo a diferença em outras localidades. Eu conheço gente que vai e que abre empresas em outras localidades para evangelizar refugiados em países bons, mas pessoas que nunca ouviram falar do evangelho e vivem nos seus guetos. E existem tantas maneiras, mas o que precisa é obediência. É olhar para uma seara que está pronta e decidir ir. Eu tinha tanta história para contar, mas eu quero terminar com essa daqui. Na nossa ida para o Himalaia em fevereiro, nós fomos visitar uma das igrejas que fazem parte da nossa rede, que foram plantadas. Essa igreja tem transformado toda a localidade que ela está. Onde antes era uma plantação da flor do ópio e de maconha, que era usada pelo tráfico, agora tem uma igreja lá no meio, e eles estão mudando a forma deles ganharem dinheiro, e toda aquela sociedade tem sido transformada. E nós fomos ministrar nessa igreja e ver o que estava acontecendo lá, só que quando chegou o final do culto, um irmão chega no meu ouvido e fala: olha, uma família estava para vir aqui no culto, mas eles não puderam vir, porque um dia antes do culto,
o marido, dono daquela casa que estava preso, um homem radical, ele sai da cadeia, volta para casa e a família não sabia de nada, e quando descobre que elas queriam ir em um culto cristão, ele fica louco. Só que no momento em que ele proíbe elas de ir, ele começa a passar mal. E preocupado, ele se pergunta, bom, será que eu não mexi com o Deus desse povo aí? E ele pede, quando estava o culto acabando, para nos chamar, para ir orar por ele. E aí eu pergunto, ele estava preso? Estava. Bom, vamos lá, né? Nós vamos, nós anunciamos o evangelho para ele, e esse homem prontamente senta no chão e rende a vida dele para Cristo Jesus. Quando ele rende a vida dele, eu falo para o irmão que estava do lado, me traduzindo, no idioma daquele país, e ele pede, e eu falo para ele, você pode guiar esse irmão agora na oração de confissão dele? E ele pede para o outro irmão que estava do lado dele. E eu pergunto para ele, mas por que você pediu para esse outro irmão? E ele falou, esse homem, ele fala um dialeto que só é falado nesse lugar aqui. Não existe nenhum outro lugar em que é falado esse dialeto. E na hora o Espírito Santo ministrou no meu coração. Mais uma língua é falada no céu hoje. Aleluia. Mais uma tribo tem um representante no céu hoje. Sabe, por menor que você se sinta, como eu me senti em toda essa situação, ouvir isso do Espírito Santo me fez entender que aquilo que nós fazemos na missão de Deus como emissários é algo enorme. Nós estamos implantando o reino de Deus nessa terra. Um reino que não é nosso, mas um reino que é de justiça, de poder, de glória e de graça. E eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Eu não sei o que o Espírito Santo falou com você, mas eu quero agora que você consagre o seu coração à vontade de Deus. Eu não estou aqui para dizer qual ela é, mas eu estou aqui para dizer que Deus tem uma vontade. Tem a sua vontade já revelada e que todos devem participar. Sua vontade é que povos de todas as tribos, línguas e nações o conheçam, e isso vai acontecer antes de sua volta, e todos temos que participar de alguma maneira. Mas existe a vontade que Ele quer ministrar ao seu coração, da sua parte nisso. E eu quero que hoje você se mostre disponível, seja ela qual for. E agora consagre a sua vida à vontade de Deus. Senhor, eu oro, Pai, pelos meus irmãos e irmãs. Eu oro, em primeiro lugar, grato por uma igreja, Senhor Deus, como poucas que eu vi, Senhor, que respira missões, Senhor Jesus. Mas eu oro agora por corações específicos que o Senhor chama pelo nome, Senhor, e hoje está chamando pelo nome. Que hoje haja um despertamento para a seara sobrenatural. Despertamento para clamar, Senhor Jesus, pela grande seara, Pai, como nunca. Mas despertamento para responder o clamor de séculos, Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, desperta a sua igreja. E eu oro, Senhor, aquilo que o Senhor confiou nas mãos deles, Senhor Jesus, que venha a ser multiplicado, Pai, e depositado hoje aos seus pés. Nós damos toda a honra e toda a glória ao Senhor da seara. E clamamos, Senhor Jesus, nos dá o privilégio de fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.